Raízes ou zeros de f de x. Esse é o tema do nosso vídeo, dando continuidade à nossa playlist de função do segundo grau. Então, nesse vídeo a gente vai entender como calcular as raízes ou zeros de uma função do segundo grau. Para isso a gente precisa entender a estrutura dessa fórmula conhecida como a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Normalmente, você vai encontrar essa fórmula dividida em duas partes. A primeira é que a gente viu no vídeo anterior, que é exatamente o discriminante ou delta, que nada mais é do que esse radicando aqui, está em destaque. Observe, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, é muito comum, em vez de a gente colocar tudo isso aqui que está nessa fórmula, a gente coloca somente delta. E a gente calcula esse delta à parte. Quando chegamos ao resultado, somente substituímos nesse radicando. Observe que é a mesma coisa, tá? Então, tanto faz eu colocar lá b ao quadrado menos 4ac, como simplesmente o delta. Verifique como é que fica o restante da fórmula quando a gente retira esse radicando. Fica dessa forma aqui. Então, a gente só substituiu aqui essa parte aqui da fórmula pelo o delta, ou discriminante. Quando a gente calcula o delta separadamente, chega no resultado, substitui nessa fórmula e aí a gente vai encontrar as raízes ou a raiz da função de segundo grau. Para ficar mais claro, vamos exercitar. Então, temos aqui um exemplo de uma função de segundo grau, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, o primeiro passo é você extrair os coeficientes. A gente viu lá na primeira aula como é que se faz isso. Então, o a, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, no caso, quem está acompanhando o x ao quadrado aí é 1. O b, que é o que acompanha o x, ou seja, 2. E o c, que é aquele termo solitário, menos 3. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? O b é 2, então fica 2 ao quadrado. Menos 4, o a que é 1, e o c que é menos 3. Delta é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Aqui nós podemos fazer o sinal já. Menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 4 mais 12, que é igual a 16. Feito isso, vamos substituir agora o delta nessa fórmula. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, x é igual a menos b, então fica menos b, quem é o b? 2, mais ou menos raiz de delta, quem é o delta? É 16, dividido por 2a. Então, fica 2 vezes o a, que é 1. X é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é exatamente 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Chegando aqui, nós podemos determinar a primeira raiz, que é o x1, e a segunda raiz, que é o x2. O x1, nós podemos utilizar um mais aqui, então fica menos 2 mais 4 dividido para
2. Já a segunda raiz, nós podemos utilizar o menos. Então, fica menos 2, menos 4, dividido para 2. Então, aqui nós temos sinal diferente. Então, subtrai e conserva o sinal do maior em algarismo, no caso o 4 aqui. Então, a primeira raiz vai ser 4 menos 2, fica 2, dividido para 2. Então, a primeira raiz é igual a 1. Já a segunda raiz, nós temos o seguinte: menos 2 e menos 4, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, fica menos 6 dividido para 2. Dessa forma, a segunda raiz é igual a 6 dividido para 2, que é 3. Menos com mais, menos. Então, a segunda raiz é menos 3. Primeira raiz, 1, e a segunda raiz, menos 3. Então, é basicamente esse o processo para a gente estar determinando a raiz ou as raízes da função do segundo grau.